Às vezes o irmão não vem para o culto, fala, meu irmão, você precisa congregar. Não, mas Deus não está em mim. Eu falo, olha, você é um membro do corpo, sim ou não? Nós somos membros do corpo? Amém. Aleluia. Eu pergunto, eu estou na minha mão não faz parte do meu corpo? Sim, mas a minha mão sozinha, a minha mão desconectada do meu corpo, ela não consegue expressar a totalidade do meu corpo, sim ou não? Lá na família Adams tem uma mãozinha que anda sozinha, né? É meio esquisito um negócio desse, né? Pois é assim que eu imagino que o mundo espiritual vê os crentes andando sozinho, né? Falando, eu sou igreja sozinha, eu sou igreja da mão. Aí a mãozinha fica andando sozinha. Apesar de você, do corpo de Deus estar em você, a totalidade de Deus só é expressa através da sua igreja. Amém? Nós temos que ter essa revelação, irmãos. Aliás, você sabe que isso é como na vida natural, né? Uma criança, né? Quem já teve a oportunidade de observar isso, eu acredito, eu não sei até que idade que isso vai, eu não sou da área da psicologia, mas eu sei que durante um bom tempo da infância, a criança, ela não tem a percepção do coletivo, a percepção dela é só no individual. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão entendendo? Ela consegue perceber apenas a ela, então acha que todas as coisas giram em torno dela. Já perceberam isso? Ou é só eu que penso? Mas em algum momento, espera-se, né? Porque eu sei que tem alguns adultos que ainda não passaram por essa fase, né? Mas espera-se que na fase adulta você já perceba que você não é o centro do universo, você faz parte de um coletivo. A gente chama isso de senso de coletivo, né? E você faz parte de uma engrenagem que é muito maior do que a sua vida no plano individual. E você sabe, na vida cristã é da mesma forma. Como que o bebê na fé é? Tudo é para ele. Não, eu vou porque Deus tem que fazer isso para mim, eu isso, eu aquilo, e Deus eu preciso que me abençoe, e Deus eu preciso daquilo. Ele não consegue enxergar o coletivo, ele só consegue enxergar Deus no plano individual. Sem problema nenhum, irmão, se isso se for na fase da infância. Amém? Mas, irmão, nós temos que crescer. Cutuca quem está do seu lado, vamos crescer. E aí você tem que chegar à adolescência espiritual. E da mesma forma que a adolescência natural você sabe que a adolescência espiritual é fase de algumas decepções, né? De alguns desafios, né? Aí muita gente que não quer crescer pula fora do processo, né? Fala, não, eu me decepcionei com a igreja, eu comecei a enxergar os defeitos. Isso é a adolescência espiritual. O adolescente, ele já não tem mais aquela ilusão da infância que o pai e a mãe são perfeitos. Por isso ele se revolta. Mas aí vem a maturidade, irmãos. A maturidade você descobre que, apesar dos defeitos, nós convivemos uns com os outros. E aí você entende que há um senso muito maior do que a sua individualidade, né? O texto que o Hilton ministrou domingo passado aqui, lá em Mateus 18, quem se lembra? Jesus pergunta para os discípulos, né? Olha, o que estão dizendo aí que eu sou, né? Uns falam que você é Elias, ou profeta, Jeremias, né? Outros dizem que você é João Batista. E vocês, o que dizem que sou? E aí Pedro, ele fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então veja, essa é a primeira revelação. E Jesus fala, bem-aventurado é Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito. Ou seja, a conversão, a revelação de Cristo, ela só é possível pelo Espírito. Eu já estou pregando, tá, irmão? Os irmãos estão achando que eu estou dando recado aqui. A conversão verdadeira, ela só é possível pelo Espírito Santo. A revelação de que Jesus, porque Cristo não é nome, né? Tem gente que acha que Cristo era o sobrenome. Jesus ou Cristo, não. Cristo significa, né, o Redentor, aquele que veio salvar. Então veja, e até aquele momento os discípulos haviam visto muita coisa, mas ainda talvez alguns pensassem que Jesus era um profeta ou um rabi, mas naquele momento Pedro, ele tem a revelação que Cristo, ele não é como os demais. Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Redentor. E aí Jesus fala, olha, bem, agora você se tornou bem-aventurado.
E vou dizer, essa revelação que você teve não foi da sua carne, não foi lógica, não foi fruto de convencimento humano. Por isso, irmão, não adianta, você quer converter alguém, você tem que orar por ela, não adianta você ficar argumentando. Porque a revelação não é de carne nem sangue, mas é o Espírito do Pai quem nos dá. Então é uma revelação, não é um entendimento. Não é entendimento. Entendimento, o ímpio sabe quem é Jesus, é inegável. Né? O nosso calendário greco-romano, ele é baseado no nascimento de Cristo. Né? O dia zero foi quando Cristo nasceu, é inegável. Agora, quem que é Cristo? Cristo todo mundo, se você perguntar aí na rua, acredita. Quem que é Cristo? Não. Cristo, né, veio, morreu para os meus pecados. Você todo mundo sabe, você precisa de revelação, irmão. E essa revelação é só o Espírito Santo que é possível. Então a caminhada cristã começa com uma revelação a respeito de Cristo. Então você entendeu Cristo no plano individual. E aí você vive aquilo, né, que os irmãos chamam de primeiro amor, né? Você se apaixona por Cristo e você começa a viver uma vida cristã, um relacionamento de você e Cristo. Mas é interessante que Jesus, ele fala isso para Pedro, mas ele não para aí. Ele fala, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então veja, você não pode parar pela revelação de Cristo. Agora vem o senso de pertencimento, o senso do coletivo. Uma vez que você teve a revelação a respeito de Jesus, e esse é o primeiro passo, não tem como, senão nós vamos estar fazendo Rotary Club aqui, nós vamos estar sendo só um clube social aqui, jamais vamos ser igreja, mas uma vez que você tem revelação a respeito de Jesus, agora você amadurece, e eu vou dizer qual é o meu projeto. Você já entendeu quem sou eu? Ok. Agora eu vou te dizer uma coisa. Em cima dessa base, em cima dessa revelação, todo mundo que tiver essa revelação, agora eu vou edificar a minha igreja. Os irmãos estão entendendo? Há uma progressão. Então o nível mais elementar do crente é aquele que teve a revelação de Cristo. É bom demais. É o começo de tudo, mas não pode parar aí. Há o senso do coletivo. Então, sobre essa revelação agora, nós estamos edificando igreja. Amém? O que é a igreja, irmãos? É esse prédio aqui, nós vamos construindo aqui, vamos chamar um monte de irmão, vamos começar a construir igreja. Né? Eu lembro que tinha algumas missões de americanos que iam lá para o Brasil, na minha cidade tinham, e eles eram bons da carpintaria, né? Eles faziam uns prédios para a igreja, né? E era bem peculiar, porque, primeiro, no Brasil, a maioria das edificações são de alvenaria, né? Não de madeira. Alvenaria é quando é tijolo, né? E não de madeira, né? E eles faziam aquele prédio de igreja, né? O telhado, eu lembro que ia até o chão, assim. Era um negócio bem diferente. Parecia um chalé, não sei. E tinham vários na minha cidade. Então eu fico pensando, será que eles estavam pensando que eles estavam edificando igreja? Deus mandou edificar a igreja? Bem, ali eram prédios, né? Agora, é claro que nos prédios nós nos reunimos como igreja. E como é que nós somos edificados como igreja? Através do ensino, através da palavra. Então, aqui o que é edificar a igreja? Irmãos, é crescer em conhecimento, crescer em maturidade, amadurecer, não é abrir prédios. Ainda que prédios servem para um propósito, né? Eu sempre falo que prédios são muito bons, né? Porque nos permitem reunir com conforto, né? Você vê, nós estávamos procurando um lugar para fazer o nosso encontro sábado que vem. E eu cheguei à conclusão que o melhor lugar era aqui mesmo, no nosso prédio, porque ele é um prédio confortável, ele tem um som bom, ele tem uma iluminação boa, tem um sistema que grava. Então tudo isso é muito bom, mas deixa eu falar para você, é uma ferramenta. Você vê, a igreja primitiva viveu centenas de anos sem caixa de som, sem microfone, sem ar-condicionado, sem cadeira. Quer dizer, isso aí não para a obra de Deus. Mas é claro, se Deus, né, se nós tivermos condições de ter esses recursos, eles são bons, mas eles não são um fim em si mesmo. Então veja,
A maturidade espiritual já vem nesse senso de coletivo, né? Você já entendeu que a vida de Deus não é só você, né? Lembra Efésios 2? Pois sois salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, mas, né, para que vocês possam andar nas boas obras que Deus de antemão preparou. Vamos abrir lá, irmãos? Estou sentindo que Deus vai mudar toda a mensagem hoje. Glória a Deus, você não sabe o apuro que eu fico. Misericórdia. Deixa eu ver o verso aqui. Verso 8, Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que você é salvo, irmão? É pela graça. Mas mediante a fé. Como que funciona isso, irmãos? Como que funciona? Olha, é de graça, mas se você não tiver fé, você não recebe. Fala, então não é de graça? Não, deixa eu explicar isso aqui para você entender. Se eu falar para você, olha, vai amanhã em tal lugar, que eles vão estar distribuindo um gift card de $10 ali no Walmart amanhã, só que é 8 da manhã que eles vão estar distribuindo. É de graça? Eles vão estar distribuindo. Mas você só recebe se você for até lá. Em outras palavras, se você tiver fé naquilo que eu estou falando. Se você acreditar. Se você não acreditar, ainda que seja de graça, você não recebe, porque você não estendeu a mão. Mas $10 é fácil, né? Se eu falar para você, estão distribuindo gift card de $10 mil. Você fala, não, isso é conversa. Imagina que eu vou lá. E já pensou, se tivesse mesmo? Você depois fica sabendo no jornal, olha, deu uma louca lá, eles deram um gift card de $10 mil. Não tive fé para ir lá receber. Então, irmãos, é de graça, mas depende da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha a ênfase no verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. O que é obras aqui, irmãos? É fazer, qual que é a ideia do ímpio, irmãos? Eu vou fazer caridade aqui, né? Eu me lembro de uma família que eu conheci aqui nesse país, e eles eram assim, de péssimo testemunho, não era crente, mas era assim, de um péssimo testemunho, não pagava direito os outros, tal, mas uma vez por ano, eles faziam um brechó, para mandar ajuda humanitária lá para a Colômbia, que era, acho que, o país deles, né? Eu ficava pensando, né? E que adianta você dar um pé, fazer tudo de ruim, né? Mas talvez na cabeça dele, falar, não, mas eu vou fazer isso aqui de bom, que vai compensar aquilo de ruim, né? Então, todo tipo de obra, né, que é para você tentar merecer. Está dizendo que não é por obras. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Cumprir a lei é também considerado na Bíblia um tipo de obra. E veja, eu não estou dizendo que você não é para seguir a lei, que não é para você, mas eu quero dizer que você não é salvo dessa forma, irmão, porque se fosse dessa forma, você não ia conseguir se salvar. Os irmãos já entenderam isso? Porque a gente acha que é igual na escola, né? Média 5, né? Se eu cumprir metade da lei e passar, fizer um a mais, eu estou dentro. Não. Tiago fala que se você for cumprir a lei, mas for encontrado em falta em apenas uma coisa da lei, você é réu de toda ela. Tem a prova que só quem tira 10 que pode passar. Apertou, né? Mas se você ainda está em dúvida, a Bíblia fala que quem diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Então veja, não vai por esse caminho, filho. Estou falando para você não cumprir a lei. Vai, faça correto, vai, não peques mais, mas deixa eu dizer, a tua salvação, sabendo Deus que nós somos falhos, né? E outra, que vida terrível, né? Que desespero, né? Já viu? O cara acha que está salvo, aí fez uma coisinha errada, eu perdi a salvação. Aí, sabe, eu acho que o livro da vida é um baita livro de rascunho, né? Porque toda hora o anjo anotando e apagando, né? Não, deixa eu dizer, o meu foi escrito a caneta, meu nome no livro da vida. Não tem como apagar meu nome de lá. Por quê?
Ah, você é melhor que eu não sou melhor que ninguém, eu sou o pior. A Bíblia fala que Deus escolhe os mais doidos para envergonhar os sábios, né? Mas veja, porque não depende de mim, já foi pago, Jesus fez no meu lugar. Então veja, não é que nós não vamos ter obras, mas eu quero dizer que a nossa salvação não é baseada nas obras, não é baseada no seu comportamento. Então está muito claro aqui, não por obras, para que ninguém se glorie, para ninguém chegar lá e falar, não, eu cheguei aqui no céu porque eu fui muito bom. Eu sei que crente ama isso, né? Eu estou aqui porque eu sou muito bom, né? Eu sou uma pessoa muito piedosa. Não, você está aqui porque você é o pior. Amém? Mas que bom que você teve essa revelação, né? Porque você vai pregar para o ímpio, o que ele fala? Não, eu não roubo, eu não mato, eu estou bem, né? Você sabe, o evangelho, irmãos, o que é o evangelho? É uma mensagem de perdão de pecados, né? Quando o anjo veio anunciar a Maria a respeito de Jesus, falou o quê? Né? E ele irá, seu nome será Emanuel, e ele irá salvar o povo dos seus pecados. Então a mensagem do evangelho em suma, o que é em resumo? É uma mensagem de perdão de pecados. Nada mais do que isso. Então, se você acha que você não tem pecado, o evangelho não serve para você. Aliás, esse que é o problema. Se a pessoa não tiver consciência de pecado, para que eu preciso do evangelho? Estão me entendendo? A primeira coisa é você ter a necessidade. Se você acha que não peca, para que o evangelho? Então a mensagem do evangelho é isso, a mensagem é perdão dos pecados. Então ninguém dava conta de cumprir a lei. Todos eram conscientes que tinham pecado e sabiam que o resultado do pecado era a morte eterna. Então, veja, qual que é a mensagem de Jesus? Eu vim para morrer no lugar de você, eu vim fazer aquilo que você não dá conta. E todo aquele que crer em mim terá a vida eterna. E ponto, final, irmãos. Então essa é a mensagem do evangelho, pura e simples. Então, só que tem um porém, irmão. Jesus não veio morrer para você, para que você vivesse uma vida do jeito que você quer. Deixa eu falar. Primeiro que nós somos péssimos em escolhas. Apesar da gente receber o perdão de Deus e a nossa natureza, ela ainda é afetada. Eu gosto de um termo que eu aprendi aqui com o pessoal do Pará, é enviesada. Tem isso. Ela é pendente, ela é convergida para o pecado, para as coisas da carne. Então veja, nós ainda temos que, Jesus ele veio para que nós agora fôssemos libertos do jugo do pecado. Mas eu quero dizer, Deus ainda tem um projeto para você. Jesus não morreu para você, para te dar a vida que você idealizou, né? Porque nossa mentalidade, eu falo, uma mentalidade egípcia, né? Para que você entenda, né? O povo, eu comecei contando a história aqui de Moisés com Faraó, né? E o povo hebreu, o povo de Deus, ficou escravo no Egito durante 400 anos. Então aquela geração que se libertou ali de Faraó, já era o bisneto, tataraneto, do neto do cara que chegou pela primeira vez lá no Egito. Então ele não tinha referência nenhuma do que era ser livre. Ele nasceu escravo, ele nasceu dentro de um contexto, e tudo que ele sabia fazer era coisas que escravos faziam. Deixa eu dizer, todos nós nascemos escravos. Todos nós nascemos dentro de um sistema que a Bíblia fala do presente século, do pensamento. Deixa eu falar, você foi moldado desde o princípio na sua escola, com os exemplos, com as pessoas com quem você conviveu, ou até mesmo pela sua leitura de mundo afetada, numa mente afetada pelo pecado. Então nós somos moldados com uma mente de escravos. Escravos de quem? Do Deus desse século, irmãos, do faraó desse século, do diabo. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo. E como é que ele escraviza as pessoas? Através de uma mentalidade. Que mentalidade que é essa? Você acorda, você fica correndo atrás das coisas, vira um escravo do trabalho para comprar as coisas, aí você vive, você tem um pouquinho de alegria, aí você volta tudo naquilo, e ele vai aprisionando as pessoas dessa forma, e as pessoas não se dão conta disso. E aí,
vem o Evangelho e quer te libertar disso. Quer te libertar dessa escravidão. Você conhece Jesus, você recebe o Espírito Santo no seu coração, e aí agora vem um processo na sua alma, né? E os irmãos às vezes acham que alma diz respeito à nossa vida como um todo. Não, mas você tem que entender que nós somos um corpo habitado por uma alma, e essa alma tem um espírito dentro dela. A alma é a sua psique, a sua mente, suas vontades, suas emoções, né? Então Deus agora quer salvar a sua alma. Por isso que quando a Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, está falando da pessoa que conquistou todas as coisas, mas continua vivendo infeliz, continua sem descobrir, porque ela achou que a felicidade estava nas coisas. Tem Oscar Wilde, que tem uma frase, um escritor, né? Ele tem uma frase muito legal. Diz que existe duas tragédias na vida de um homem, né? Nunca conseguiu o que quer, e a outra é conseguir o que quer. Porque ele conseguiu o que quer, provavelmente descobriu que não era, né, aquilo não trouxe a satisfação que ele esperava, não trouxe o preenchimento. Porque é assim o pensamento do presente século. Quem é rico está sempre atrás de mais. E está sempre buscando, porque Faraó descobriu que é assim que ele escraviza as pessoas. Então a Bíblia ela vem com a proposta de uma nova mentalidade. E por isso Jesus, quando ele chega, ele fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? E eu sei que arrependimento, a gente acha que é ficar remoendo, né, nas coisas que a gente fez, né? Ah, eu estou muito arrependido. Aí você fica lembrando, e aí você não consegue chorar, você pisa no dedo para dar uma lágrimazinha, porque você acha que esse tipo de autocomiseração impressiona a Deus. Mas arrependimento na Bíblia está escrito lá, é metanoeu, metanoia, ou seja, aquele da borboleta chama metamorfose, a mesma transformação. É você sair de uma forma, você era um lagarto e agora você vira uma borboleta, você passou por uma transformação. Então Jesus, quando fala assim, arrependei-vos, está falando assim, olha, você precisa metanoia, você precisa mudar a sua mentalidade, você tem que virar a chave, tirar essa mentalidade de escravo, ou que você aprendeu e viveu a sua vida inteira, e agora você tem que colocar os valores do reino dos céus na sua mente, porque é chegado o reino, agora você não precisa mais viver como escravo. Então esse processo de metanoeu é o processo que Deus está fazendo com você hoje. Porque se fosse só se converter e ir para o céu, meu amigo, você já podia ter ido embora. Mas há um processo, há um trabalho. A Bíblia fala que esse trabalho nós cooperamos com o Espírito de Deus. Ele não é pé na porta, não. Eu sei que tem gente que acha que é lavagem cerebral, né? E a gente fica tão diferente que o cara fala, ixi, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falo, não, eu sou outra pessoa, eu tenho valores diferentes. Aquilo que eu achava tão importante, aquilo que eu prezava tanto, hoje para mim não vale nada. O apóstolo Paulo, ele é interessante, porque eu não estou com a referência aqui, mas chega um momento que ele fala, olha, eu era romano, eu era do sinédrio, eu era zeloso pela lei, eu era isso, eu era aquilo, olha, reputo tudo isso como esterco pelo evangelho, ou seja, aquilo que é importante para o homem, aquilo que é importante para vocês que ainda são escravos, não vale mais nada para mim. Hoje o que tem importância é o evangelho. Então veja, irmãos, se você já aceitou a Cristo, se você já recebeu Cristo, eu quero dizer que resta ainda um trabalho na sua mente, que é você passar pelo processo de metanoia. Como é que isso acontece, pastor? A Bíblia fala que quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Então toda vez que você escuta uma palavra, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você entra em comunhão com o Espírito em oração, você está sendo transformado. Não é do dia para a noite, não é uma lavagem cerebral, mas é um processo que vai durar a sua vida inteira, e Deus está trabalhando na sua mente. Filipenses 3:8, deixa eu ler porque eu acho bonito isso. Quem quiser abrir aí. Filipenses, estou brigando com o meu celular aqui, Jesus.
Filipenses 3:8. Sim, deveras... Não, vamos voltar aqui, ó. No 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Apóstolo Paulo falando aqui. Eu tenho muitas credenciais, eu bem que podia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Você acha que fariseu xinga mesmo, mas na época era moral, eram os caras que mais zelosos. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você está aqui, currículo é esse, meu irmão. Você está doido. Circuncidado ao 8º dia, não perdeu no dia certinho, não foi nem antes nem depois. Entendeu? Da linhagem de Israel, tem brasileiro que quer ser israelita, né? Fica usando aquelas roupas, que nem lá em Israel usa mais, né? Pastor no Brasil que usa talite. Só que o talite, ele tem um tom de azul que não se acha mais. Tem uma explicação. E nem em Israel, eles usam mais esse talite com aquele tom de azul, porque não encontra, é só branco. Mas o brasileiro achou. Afinal de contas, o templo de Salomão está no Brás, né? Lá em São Paulo, no Brás, no bairro do Brás. Então, o brasileiro dá jeito para tudo. Mas aqui, Paulo era israelita de nascimento, meu irmão. Da tribo de Benjamim, quer dizer, o cara tinha tudo. Tudo que aos olhos naturais era que impressionava, né? Ele não tinha. Então falou: olha, se você quer confiar na carne, se a questão é essa, são as credenciais naturais, eu tenho mais do que todo mundo. Mas olha o que ele fala, 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, vantagem, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, se é para seguir a lei, o Paulo fala que, olha, eu tenho tudo. Sou israelita, fui circuncidado no 8º dia, fiz tudo direitinho, mas quando ele conheceu a Cristo, ele fala: eu reputo tudo isso como perda, isso aqui virou refúgio, isso aqui virou, eu gosto da versão que fala, isso aqui é esterco para mim, porque eu não tenho mais a justiça que procede do cumprimento da lei, ou seja, a justiça minha não é mais da obediência, mas a justiça que eu tenho é pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então veja, nós precisamos passar por essa transformação. Quando você realmente vai sendo transformado, você vai percebendo que aquilo que vale para o mundo não tem tanto mais valor para você. Agora veja, não é, eu sei que a gente gosta de forçar a barra, né? A religião, ela está sempre forçando as pessoas as coisas, né? Então, o religioso, ele pode olhar e falar assim: quer dizer que para eu ser seguidor de Cristo, eu tenho que deixar tudo. Lembra daquele jovem rico que chegou até Jesus, né? E Jesus falou: você quer ser perfeito? Larga tudo que tem e segue-me. Então o religioso, ele quer imitar. É assim que é? Então ele força, mas deixa eu dizer, é um forçado que é uma agressão para a natureza dele, porque ele continua gostando daquelas coisas. Então tem gente que às vezes: eu não quero ir para a igreja porque vocês vão mandar eu largar a bebida, por exemplo. E veja, Deus não manda largar nada, irmãos. Na verdade, você substitui as coisas. À medida que Deus vai entrando na sua vida, o mundo vai saindo. Deus vai entrando e o mundo vai saindo, porque não tem como. Tem gente que quer tirar o mundo, mas ele não preenche com Deus. Aí o mundo vem 7 vezes mais forte. A Bíblia fala que um demônio, quando sai, encontra a casa limpa, ele volta com mais 7. Porque é um processo de substituição. Você não tira o mundo de você. Aliás, é carne lutando contra a carne, né? Já viu isso? Carne mais carne só pode dar carne, meu irmão. Não tem como você lutar com essa carne com a sua
lutar contra a carne com a sua carne. Mas na verdade você pode se encher de Deus, se encher das coisas do Espírito. E a carne vai, as coisas de menino, diz o apóstolo Paulo, vão deixando, vão indo embora, porque você vai descobrindo valores maiores, a sua mente vai metanoeu, vai metamorfoses, vai acompanhando, vai crescendo. Mas como eu usei o exemplo, aquele povo que saiu lá do Egito, eles eram escravos, a mentalidade deles era de escravo. A primeira coisa quando eles foram para o deserto, foi o quê? Levar junto com eles a comida que estava comendo lá no Egito. Então eles tiveram a experiência com Jesus, foram libertos de Faraó, passaram pelo Mar Vermelho. A Bíblia fala que aquilo ali foi o batismo deles. Chega lá no deserto e vai comer o quê? Comida egípcia. O que é isso, irmão? O que é comida egípcia? É comida do mundo. Veja, eu não estou falando de comida natural, estou falando de comida espiritual. Então você pode estar vivendo já fora do domínio de Faraó e comendo ainda a comida do Egito, assistindo as coisas que o mundo assiste, conversando com a mente permeada com as coisas do mundo, se alimentando com as mesmas coisas que o mundo se alimenta. E tem gente que pensa, fala, eu não passei pela conversão. Eu não passei por esse processo de conversão. Porque, aí, pastor, eu ainda gosto da comida do mundo, ainda gosto de fazer a coisa errada. Pouca gente tem essa sinceridade de falar, né? Eu ainda gosto de pecar, pastor, é tão bom. Irmão, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Sim ou não? Pecado é bom, mas não faça. Agora esse negócio de internet, os caras fazem os cortes, né? Pega o pastor falando, pecado é bom, irmãos. Se fosse ruim, ninguém pecava, gente. Mas deixa eu dizer, Deus quer te dar algo melhor. Mas você pode ter saído do mundo, vindo para a congregação de Israel, você agora é povo santo, mas você trouxe a comida com você. Ou seja, você ainda se alimenta das coisas que alimentam a sua carne. E aí, quando você vai comer do pão da vida, que é Jesus, pastor, não estou com fome, não. Estou cheio. Acho que não cabe mais nada. Essa azeitona aqui não cabe. Não vou comer azeitona hoje, não. Também você já se empachou de outras coisas. Então, irmãos, nós temos que começar a buscar essa transformação. Então, long story short, né, dando uma resumida aqui. Esse povo ele vai para o deserto, mas o propósito de Deus era levar esse povo a Canaã, o lugar onde mana leite e mel. Ou seja, Canaã, irmãos, ela não é o céu. A Canaã, ela é para ser desfrutada em vida. Tá? Isso, em toda a teologia, você não vai ver nenhum teólogo falando que Canaã representa o céu. Porque em Canaã, eles tinham os inimigos deles também lá. Só que entre o mundo e entre o lugar onde Deus quer que você desfrute dele, existe o deserto. O que é o deserto, irmão? Se você for lá em Deuteronômios 8, explica. O deserto é o lugar onde Deus vai trabalhar com a sua mentalidade. Porque, deixa eu dizer, escravo não pode viver em Canaã. Você já parou para pensar que se esse país aqui pode ser o Canaã para você? E aí você fica, mas eu não sou daqui, eu sou lá do Egito, eu vou lá no deserto. Você sabe, a sua mente, né? E eu vejo isso acontecer demais. Você está tão estigmatizado na sua mente que você não desfruta daquilo que você podia estar desfrutando. Porque você ainda se vê como escravo. Não foi assim que o povo de Israel falou? Eles mandaram espias lá para a terra e falaram que, olha, a terra é boa, tem cachos de uva, tem leite, tem mel, mas deixa eu dizer, nós éramos como gafanhoto aos olhos deles e aos nossos também. Ou seja, eles se enxergavam como escravos ainda. Então, às vezes você não está desfrutando aquilo que Deus quer para você, porque você ainda se enxerga com a mentalidade de escravo e não de filho. E aí Deus vai trabalhar no deserto esses 40 anos, a mentalidade dessas pessoas, para que elas possam, você vê, foi preciso morrer toda aquela geração que era escrava, porque eles não conseguiram mudar a mente deles.
Aliás, só 2 daquela geração, Josué e Caleb, conseguiram mudar a mente para poder entrar em Canaã. E aí toda uma nova geração que nunca foi escrava, conseguiu tomar posse daquilo que Deus tinha para eles. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos transformar as nossas mentes para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, Deus quer que você viva o melhor. Mas não adianta só Deus querer, você tem que querer, você tem que entender para que você possa desfrutar. E aqui, voltando lá para Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora no 10, eu quero que você entenda. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras. Qual que é o entendimento da religião, irmão? Sejamos francos. Quem é que vai ser salvo? Aquele que tiver boas obras. Está entendendo? O mundo inverte as coisas. Então eles acham o seguinte, que se você tiver boas obras, Deus vai te aceitar e você vai ser salvo. Agora, irmãos, isso não tem nada de novo. Toda religião, ela parte dessa mesma premissa. O islamismo, ok? Então, se você obedeceu ao Corão, você vai morrer, você vai chegar diante de Alá. Aí tem o paraíso, é um abismo aqui entre onde você está, tem a espada de Alá. Aí você vai andar sobre a espada de Alá. Se Alá achar que você foi legal, você chega do outro lado. Senão Alá faz assim, ó. Você cai lá no fosso. Se for bom, vai para o céu. Se for ruim, vai para o inferno. O espiritismo. Não, se você foi alguém bom, você vai reencarnar como um ser superior, né? A conta não fecha, né? Porque cada dia o mundo está pior, né? Ah, encarna pobre, ô miserável. Então não pode nem ajudar pobre, né? Porque ele está pagando. Fala, você tem que passar por isso mesmo, né? Então veja, toda religião ela parte desse princípio, irmãos. Aí o cara quer falar que o cristianismo é uma religião. Não, o cristianismo não é religião. Porque se eu pregar para você, não, você faz tudo certinho, que Deus vai te aceitar, que diferença tem de qualquer religião, irmãos? Nenhuma, nenhuma. Agora, por que o cristianismo é diferente? Porque, então, pastor, quer dizer que não precisa fazer nada certinho? Não, peraí. E é interessante que quando a gente prega a graça, eu vejo a aflição na cara de algumas pessoas, porque ela acha que pode liberar o pecado, né? E não pode, irmãos, mas a diferença é o seguinte, que no sistema legalista, no sistema da lei, você precisa cumprir os mandamentos para receber de Deus, mas na graça, você recebe de Deus, e por isso você cumpre os mandamentos, por isso você não peca. Você não peca para receber de Deus, não, você peca porque você recebeu de Deus. Nos dois sistemas não pode, entendeu? Mas no primeiro você está fazendo para receber, no segundo você recebeu, por isso que você faz. E você acha que ninguém pensou nisso antes, né? Abre lá em Romanos 4. Eu estou indo bem até. Esse improviso aqui. Abre em Romanos 4 que você vai entender a diferença entre lei e graça. Um exemplo muito simples. No verso 4. Romanos 4, 4. Diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então lembra da religião? O que é a religião? Você fez, e porque você fez, você vai ser salvo.
Os irmãos conseguem aplicar isso na prática? Não, porque eu fiz tudo certinho, papai do céu vai abençoar. Então você trabalhou, sim ou não? Você mereceu. Então a Bíblia fala, olha, aquele que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Então se eu combinei com o irmão aqui, falou, ó, vai me ajudar lá em casa, aí o irmão trabalhou o dia inteiro, chega final do dia, eu vou dar uma diária, eu vou pagar uma diária. Eu falo, ó, toma isso aqui para você, ó, de presente. Ah, que presente que nada, eu trabalhei. Você está pagando, agora isso aqui não é nenhum presente, isso aqui é tua obrigação. Você é meu devedor. Então no sistema legalista, Deus ele não está dando nada, ele é um devedor. É uma dívida que Deus tem com você. Não é assim? Ninguém conhece legalista aqui, né? Só eu. Legalista é assim, ele acha que Deus está cuidando dele o tempo todo. Deus está o tempo inteiro cuidando dele. Mas aí ele faz certo, aí ele começa a cuidar de Deus. Olha aí, Deus, cadê minha bênção agora? Olha lá, ó, fiz tudo certo. Então veja, então se você trabalhou, o salário, ele é uma dívida. Então Deus está te devendo. Mas olha lá no 5. Mas ao que não trabalha, eu estou nessa aqui. Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Então veja, nós somos essa turma aqui, ó. A gente não trabalhou, a gente não deu conta, a gente não cumpriu a lei. Mas eu creio que Deus justifica quem? O bonzinho? Justifica o pecador aqui, meu irmão. Deus justifica o ímpio. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, olha o que acontece. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus fala, porque você creu que eu sou abençoador, que eu sou bom, eu vou te dar. Você não mereceu, você não trabalhou. Você está me entendendo, irmão? Que loucura que é isso? Isso é o escândalo da cruz. Sabe, essa é a coisa mais doida, né? O mundo ele não consegue. Você sabe, quando a gente prega a respeito da religião, o mundo acha bonito. Quando você prega, né, não de ser bonzinho, de fazer, o mundo acha isso louvável. Agora, quando você prega isso aqui, você escandaliza, né? Eu gosto quando Moisés discutindo com o faraó lá, o faraó fala, não, vai adorar o seu Deus, adora aqui mesmo no Egito. E ele fala, de maneira alguma eu vou conseguir adorar a Deus aqui, isso vai ser abominação para os egípcios. Deixa eu dizer, o que você crê aqui é abominação para o mundo. Que isso? Você está dizendo que você é pecador e vai para o céu assim? Vou, porque quem me justifica é Deus. Eu não trabalhei, mas eu creio que Ele pode me salvar. Então Ele pega a minha fé e me atribui a justiça de Cristo. Irmão, isso aqui é evangelho purinho. O resto é conversa. Então veja, mas você foi salvo e agora você vai ter. Lembra que eu fiz aquela brincadeira do sábado e do domingo? No Velho Testamento, no sistema legal, o que era? Você trabalhava a semana inteira e descansava no sétimo. Ou seja, você trabalhava primeiro para depois descansar. Na nova aliança, você descansa primeiro, você recebe do amor de Deus, você é abençoado, você é suprido, você é amado. E aí você trabalha. Então, por isso, a nossa semana começa no descanso. Mas isso foi só um ajuste. Sabe por quê? Eu vou te provar que desde o Velho Testamento era assim. Em quantos dias Deus criou o mundo? 6. No sétimo ele descansou. Mas em qual dia que Deus criou o homem? No 6º dia. Então o homem, Deus no primeiro dia fez luz, no segundo dia fez a terra, no terceiro dia colocou os luzeiros, no quarto, no quinto, no 6º fez o homem. Primeiro dia do homem, o homem acorda, fala, e aí Deus, o que nós vamos fazer? Deus fala, hoje nós vamos descansar. Porque o 7º dia para Deus, na verdade, foi o primeiro dia para o homem. Então veja, nós descansamos, nós desfrutamos, nós recebemos, irmãos, para poder dar. Todas as vezes que a lei ela é mencionada no Velho Testamento, ela só é usada para confrontar o homem, para mostrar que o homem
Não tinha como. Aliás, o primeiro mandamento: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Que homem que deu conta disso, irmãos? Quando Jesus chega para aquele jovem rico, e o jovem rico todo pretensioso, dizendo que cumpria toda a lei desde pequeno, Jesus falou: você cumpre a lei? Então vende tudo e me segue. Ou seja, Jesus estava falando: você não dá conta de cumprir o primeiro mandamento, que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. A tua riqueza vale mais do que servir a mim. Então a lei, ela serve, não sou eu que falo isso, Hebreus fala isso, serve para manifestar o pecado, serve para mostrar para você que você não dá conta, porque afinal de contas, eu não sei se você já se deu conta disso, mas eu falava assim: isso aqui é uma ironia, né, Deus? Você, na sua onisciência, você já sabia que ninguém ia dar conta de cumprir a lei, por que você colocou a lei? Ninguém pensa nessas coisas, né? Só coisa de pastor, quando perde o sono. E Deus falou: eu não coloquei a lei para você cumprir, eu sabia realmente que não ia cumprir, mas era para você saber que você não ia cumprir. A lei, ela não é para Deus, irmãos, a lei é para os homens. A lei, ela é a expressão do caráter de Deus. Deus, ele já sabe quem ele é, mas a lei era para que você soubesse que você não dá conta. Mas uma vez que você não dá conta, você precisa de alguém que faça no seu lugar. E esse era o objetivo. A lei era para nos conduzir a Cristo. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo se encerra toda a lei. Ela já te levou até o destino. Era para que você falasse: eu não dou conta, eu sou esse trabalhador, eu preciso comer, eu preciso ser salvo, mas eu não tenho força, eu não dou conta, Deus. Então, a única maneira, ou você me salva, ou você me dá mesmo assim, ou eu vou ser condenado. Deus fala: gostei dessa conversa, vou te dar. Se você tiver fé, eu vou te dar, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Então as obras, elas vêm depois que você experimenta, porque essa é a aflição, né, dos irmãos que não entendem a graça. Porque o irmão acha que, então pode pecar. Não, irmão, o que você acha? Se eu falasse para você, vamos supor que você era um empregado, você trabalhava num palácio muito rico, né? E aí você fazia as coisas, tem dia que você estava meio com raiva, né? Fazia as coisas meio com raiva, mas fazia, você sabia que você precisava trabalhar para ganhar, né? E aí um belo dia eu falo: olha, deixa eu te contar uma coisa, não te falaram, mas eu vim te dizer aqui, que esse castelo aqui é do seu pai, você é dono de tudo isso aqui. Você não precisa mais trabalhar como escravo. Você acha que o cara vai fazer o quê? Vai sair quebrando tudo? É meu, deixa eu quebrar essa vidraça aí. Eu vou jogar fora esse ouro aqui. Pelo amor de Deus, tem gente que acha que é isso. O dia que você contar para o cara que seus pecados estão perdoados, ele vai sair pecando. Filho, se isso acontecer, eu acho que você não entendeu ainda, né? Ou pode acontecer, como aconteceu com o filho pródigo, né? Ele foi, porque ele achava ainda na cabeça dele que a diversão estava lá fora. Então o dia que o pai falou: você não perde a salvação, ele falou: não, você pode pegar a sua herança já, eu vou te dar a tua herança. Se é isso que você quer ser salvo? Está aqui a tua salvação. Foi isso que o pai falou: você quer a tua herança? Está aqui a tua herança. Então beleza, vou viver. Mas lá ele se deu conta que na casa do pai era muito melhor. Na casa do pai ele era patrão. No mundo ele foi trabalhar para os outros, foi comer, foi invejar, foi humilhado, foi cuidar de porcos. O cara era patrão na casa dele, tinha servos, até calçar sandália tinha gente que calçava para ele. E aí ele voltou. Mas voltou porque ele estava com medo de perder o amor? Não, voltou porque era melhor. Então veja, isso que nós temos que entender. Então, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Agora deixa eu te contar, antes de você ser salvo, nenhuma obra sua conta. A Bíblia chama isso de obras mortas. Eu vou pregar aqui um dia sobre isso. O que é obra morta? É toda obra tentando merecer alguma coisa de Deus. Não, o ímpio não tem como ter obra. Quando o apóstolo Paulo fala que nós vamos prestar conta diante de Cristo das nossas obras, olha que interessante, irmãos. Tem gente que acha que nós vamos ser julgados
diante de Deus para condenação. A Bíblia nunca falou isso, irmãos. A Bíblia fala que nós que somos salvos, vamos ser julgados no tribunal de Cristo para dar conta das obras. Não tem nada a ver com o grande trono branco que você vê lá em Apocalipse, que é o tribunal de Deus. Amém? Então veja, quando você vai ser julgado pelas suas obras, a Bíblia fala, pelo bem ou pelo mal que você fez por meio do corpo. Agora, quando você não era do corpo de Cristo, você vai ser julgado por alguma coisa? Não, irmão, você era ignorante. Você vai ser julgado por aquilo que você fez quando você não era crente? Não, nem pelo bom e nem pelo ruim. Mas veja, nós somos criados para boas obras. Então veja, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você entendeu, que você experimentou da provisão, da graça maravilhosa de Deus, você vai querer fazer o quê, irmão? Você vai querer fazer obras, porque você exala justiça. Seu perfume é justiça. Seu coração não compactua mais com aquilo que é errado, que é do mundo. Não, o teu desejo agora, a sua natureza é para fazer as coisas de Deus, irmão. Mas veja, é uma natureza nova. Não é o velho homem se esforçando para poder ficar bonitinho com Deus. Não é um velho homem se esforçando para poder trocar alguma coisa com Deus. Não, é uma nova natureza. Lembra, a natureza velha, ela pendia para o pecado. Amava fazer coisa errada. Mas pergunta, alguém de natureza velha pode fazer alguma coisa boa? Pode fazer uma caridade? Pode fazer alguma coisa louvável? Pode, irmãos. Eu dei o exemplo aqui, né, da pessoa que tinha um caráter horroroso, mas uma vez por ano, pelo menos, fazia lá o bazar para ajudar os pobres, né? Então veja, da mesma forma, hoje você tem uma natureza recriada, que pende para as coisas de Deus, que ama a justiça, mas ainda assim pode acontecer que um dia você faz uma coisa errada. Você xinga você bate uma porta, faz alguma coisa aí não muito certa, mas isso não muda a sua natureza. Isso não muda quem você é. Então você foi criado para as boas obras. Agora, que obras são essas, né? Agora vamos trabalhar. Aí, ó, eu era escravo do mundo, agora você escravo de Deus. Olha a continuação, que coisa linda isso aqui, irmãos. Então em Efésios 2, hein? 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja, não é para que você faça as boas obras. Olha quanta coisa linda aqui, irmãos. Você não vai fazer boas obras, você vai andar nas obras que Deus preparou para que você andasse. Porque talvez alguém pudesse se gloriar, né? Chegar lá no céu, eu fiz muita obra. Não, nem isso você fez, meu filho. Eu não vou poder me gloriar de ser pastor dessa igreja. Falar, não, já estava tudo preparado. Você só foi lá e fez o que já estava pronto. Ninguém vai poder se gloriar de nada. Mas quando você tem consciência que Deus de antemão preparou obras para que você andasse nelas, vem uma questão inevitável para você. Será que eu estou andando sobre essas obras? Ou será que apesar de ter saído do Egito, eu ainda estou vivendo com uma mentalidade egípcia, comendo a comida que veio de lá, ao invés de comer do pão do céu? E essa é a grande frustração do crente. Essa é a grande questão do crente que não é realizado. Porque ele ainda está tentando viver dentro do Evangelho com a mentalidade do mundo. Essa semana eu estava ouvindo com a Andressa um podcast lá do Brasil e o pastor, o irmão lá falou assim, o crente nem consegue pecar gostoso, né? Porque a consciência acusa, nem para pecar ele presta mais, né? Mas talvez você ficou no meio do caminho.
Você ainda não está andando nas obras, você ainda não descobriu que obras são essas. Mas a tua referência ainda é lá do Egito, aí você quer comer a comida egípcia. E fica pedindo para Deus comida egípcia. Deus não vai te dar comida egípcia, porque Ele quer te dar uma nova dieta. Deus quer te dar coisas que são superiores. Mas você ainda não enxerga, talvez, porque você ainda pensa da forma mundanista. Mas existem obras que foram feitas para que você pudesse andar nelas. Então você não foi salvo por aquilo que você fez, mas você foi salvo para começar a fazer obras de justiça, como filhos de Deus. Deus quer que você manifeste, coloque em evidência as obras que Ele fez. Por quê? Volta lá para o verso 7. Para que você tem que andar nessas obras? Olha que legal aqui, no verso 7. Depois, se você quiser ler o capítulo inteiro de Efésios 2, você vai entender o contexto. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. É mais ou menos assim. Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom demais. Mas Ele quer mostrar que Ele é bom. E como é que você mostra que Ele é bom? Não adianta Ele fazer bondade consigo mesmo. Então Ele pega um cara ruim igual eu e fala assim: eu vou mostrar como que eu sou bom. Eu vou pegar o Elias e vou começar a abençoar ele. E vou abençoar, e vou abençoar, e vou abençoar. Mas se o Elias tentar fazer alguma coisa, não vale, porque ele quer mostrar que ele é bom. Então porque veja, irmão, fazer bondade com quem é bom é fácil, é ou não é? Servir quem é humilde é ou não é fácil? Você vai servir o irmão? Não, irmão, não precisava não. Você trouxe essa garrafa d'água aqui. Quem sou eu? Né? É bonito servir quem é humilde, né? Vai servir quem é arrogante para você ver. Não, ainda bem que você trouxe mesmo. Achei que você estava demorando para vir me servir aqui. Ninguém quer servir. Servir quem é bom é fácil, irmãos. Agora eu quero ver Mateus 6. Amar os inimigos. E foi isso que Deus fez. Pegou aqueles que não eram, aqueles que não mereciam, e amou, e abençoou. Então Ele mostra, Ele escolheu eu e você, para mostrar nos séculos vindouros a sua bondade para conosco. Irmãos, isso é bom demais. Deus escolheu eu para mostrar que Ele é bom. Olha só que maravilha. Então, esse é o propósito de Deus conosco. Agora, como que Ele mostra a bondade? Através das obras que Ele preparou desde a fundação do mundo. Está tudo preparado. Agora volta lá no começo do culto, do gift card. Vai funcionar se eu não for lá? Não vai, mas está lá. Você está entendendo? Que a sua história já está escrita por Deus. Deus já escreveu a história para cada um aqui. Olha, não é história ruim não, irmão. Porque essa história é para mostrar que Ele é bom. Então deve ser uma delícia. Irmão, quem olha para a minha vida fala: Deus é bom mesmo. É que o fariseu fala assim: Deus é bom para você, né? Fala: não, Deus é bom para todo mundo. Só que o princípio é você não querer ajudar Ele. A hora que você bota a mão, Ele tira dele. Porque senão você vai achar que foi você, né? Você tem que tirar a mão. Você tem que descansar. Falar: Deus, eu não dou conta, vem e faz. Então Deus, ele já escreveu uma história para cada um aqui. A Bíblia fala que de antemão Ele fez isso. Ninguém veio ao mundo por acaso, não, irmãos. Todo mundo aqui já estava nesse projeto. Mas só vai funcionar se você conseguir discernir e entrar nesse projeto. Se você quiser, se você tiver fé. Entenderam, irmãos? Nós não estamos aqui fazendo nada para merecer. Nós estamos desfrutando algo que já foi feito. Nós estamos desfrutando. As obras de justiça são algo que acontecem naturalmente, porque nós somos justos. E quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais justiça nós nos tornamos. Deixa eu dizer, ninguém se torna justo olhando para os pecados. E é justamente o que o mundo, o conceito que as igrejas, né, que o mundo legalista fala: olha aí o seu pecado, olha aí o que você fez. Não, ninguém se torna justo dessa forma, irmãos. Você se torna justo olhando para a cruz. Você se torna justo olhando para a referência
que é Jesus Cristo, e falando em Cristo Jesus, hoje eu sou justo também. Deus te enxerga como um justo, porque Ele te enxerga em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloca de pé, eu quero orar por você.